Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Instala-se no ar um clima de tensão capaz de gelar até os mais acostumados aos reflexos do futebol. Roger Machado, ex-treinador com história respeitável, sacode a estrutura da academia de futebol do Palmeiras com uma declaração polêmica capaz de reverberar nos bastidores e nos gramados. Ainda que tenha sido falada de forma contida, a fala ecoou como um trovão num céu aparentemente calmo, e despertou uma série de questionamentos internos sobre valores, prioridades e a própria essência do clube. O Palmeiras, hoje, mostra-se como um gigante que luta com sobriedade, mas também de olhos bem abertos. No Campeonato Brasileiro de 2025, ocupa atualmente a terceira colocação, com 43 pontos em 20 partidas, atrás apenas do Flamengo, 47, e do Cruzeiro, 44, ostentando um aproveitamento elevado, algo em torno de 71%. Esse rendimento coloca o Verdão em posição de protagonismo na temporada, embora a liderança não esteja garantida. Sob a batuta de Abel Ferreira, técnico titular, o clube vive um início de ciclo marcado por títulos e, ao mesmo tempo, por questionamentos sobre o estilo de jogo e escolhas táticas. Abel, nome longe de ser polêmico, apesar das críticas, sustenta sua autoridade com números. Chegou a ser o técnico mais vitorioso da história do clube até meados do ano. Mas, agora, entra nessa equação também o nome de Roger Machado. Não é raro, no futebol, gestores ou ex-treinadores usarem os microfones da imprensa para manifestações controversas. Porém, a declaração atribuída a Roger, anunciada nos corredores da academia, relatada por quem acompanhou de perto o desabafo, ultrapassa as fronteiras do discurso padrão e atinge a seara dos valores enraizados no clube. A fala, longe de se tratar apenas de cobranças técnicas, trouxe à tona insinuações sobre o formato de base, a mentalidade de formação e até o caráter introspectivo ou complacente que ele percebe no ambiente. O conteúdo da fala virou foco de discussões internas. Até que ponto um profissional externo tem legitimidade para questionar as práticas de base de um clube com a tradição do Palmeiras? A academia, palco de formação de talentos como Endrick, Vitor Reis, Estevão e tantos outros, é mantida por investimentos milionários e uma política clara de valorização da base. Nas últimas semanas, manifestações entre os jogadores jovens, particularmente aqueles que ascenderam da base, deixaram transparecer um clima de desconforto, não necessariamente com Roger, mas com a percepção de que sua crítica mobilizou saudosistas e desconstrutores. Já entre os veteranos, o comentário soou como uma fagulha prestes a incendiar uma pilha de insatisfações antigas. Cobrança por desempenho, transparência nos processos de avaliação, ritmo de exigência, tudo veio à tona. O clube, embora em alta na tabela e participante ativo em diversas competições, Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, viu-se interrompido nesse crescimento natural por uma disputa de narrativas que fervilha nos bastidores. O poderoso investimento na base, a manutenção de Abel no comando, as trajetórias exitosas dos atletas formados internamente, todos agora divididos pelo efeito da declaração. Questionamentos se proliferam. Foi exagero? Simples despertar necessário? Ataque velado? A imprensa tenta decifrar, mas o silêncio do Palmeiras, oficial ou pro forma, sugere cautela. Em tempos de redes sociais fervilhando e o torcedor exigindo identidade, o momento parece especialmente delicado. Por ora, Abel Ferreira permanece firme no comando. A diretoria, bem assessorada, sabe que a estabilidade em campo é vital, não só para a temporada, mas para a manutenção da sequência de competições internacionais. O Verdão, terceiro colocado, está firme na briga pela liderança, mas o desvio de foco causado por essa polêmica representa um desafio extra. Em paralelo, os atletas são convocados a escutar o treinador e seguir trabalhando. Internamente, a ordem é blindar o elenco, treinos, recuperação, planejamento de jogos, foco total. Afinal, o calendário é pesado e não perdoa deslizes. Para muitos, porém, o nome de Roger Machado voltou a circular não por conquistas, mas por efeito de choque. E isso, num clube que preza pela criação de identidade, não passa despercebido.
Até dirigentes procuraram manter o silêncio, calculando o momento exato de dar respostas ou amenizar o furor. E agora? Resta saber se essa faísca será apagada com gestos de reconciliação ou transformada em chama que consome reputações. Para o Palmeiras, o desafio é manter a serenidade, equilibrar a autoestima com profissionalismo e garantir que as conquistas dentro de campo não sejam contaminadas pela turbulência fora dele. O tempo dirá se essa declaração polêmica será apenas uma nota de rodapé na história recente do clube ou o início de um capítulo turbulento em sua trajetória. Por enquanto, é hora de retomar o foco, cultivar vitórias e, quem sabe, reescrever o discurso com mais equilíbrio e menos ruído. A polêmica lançada por Roger Machado, no entanto, parece ter reverberado além das fronteiras do Allianz Parque. Nos grupos de torcedores, nas arquibancadas e até mesmo nas mesas redondas dos programas esportivos, o debate se acendeu como labaredas em dia seco. Afinal, o que exatamente quis dizer Roger com sua crítica? Há algo a ser reformulado na maneira como o clube molda seus talentos? Ou tudo não passa de uma tentativa velada de desestabilizar um modelo que, na prática, tem dado certo? Em sua declaração, Roger teria dito que a academia perdeu sua essência formadora e passou a produzir jogadores robóticos, sem alma, moldados para obedecer e não para criar. Foi o suficiente para provocar calafrios em setores da comissão técnica e da direção, que enxergaram na fala um ataque direto ao trabalho de Abel Ferreira e à metodologia implantada nos últimos anos. Para outros, a crítica traz ecos de uma verdade incômoda: a formação de atletas no futebol moderno vem, sim, priorizando eficiência acima da criatividade. Ao longo da semana, a academia de futebol teve seus corredores mais silenciosos do que de costume. Mesmo com a proximidade dos jogos importantes contra adversários diretos na tabela, como o Cruzeiro e o Atlético PR, o clima de introspecção e cautela tomou conta. Em reuniões internas, membros da diretoria discutiram o impacto da fala e como isso poderia afetar o projeto do clube, principalmente diante de uma eventual saída de Abel Ferreira no fim da temporada, algo que começa a ser cogitado nos bastidores. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Parte dos palmeirenses acredita que Roger Machado foi deselegante e infeliz nas palavras, especialmente considerando sua curta passagem pelo clube em 2019. Outros, no entanto, reconhecem que há pontos que merecem reflexão. O Palmeiras, apesar dos títulos, tem revelado talentos que rapidamente deixam o clube sem se firmarem totalmente no time principal, algo que alguns torcedores veem como um sinal de uma base cada vez mais comercial e menos esportiva. É nesse cenário que surgem figuras como Estevão, considerado a joia da nova geração alviverde, mas já negociado com o Chelsea antes mesmo de atingir o auge com a camisa palmeirense. A crítica de Roger, mesmo que não dita com nomes, parece encontrar eco nessa prática de exportação precoce. Estamos formando produtos ou ídolos? Questiona um torcedor em uma publicação viral no X, antigo Twitter. Para Abel Ferreira, as palavras de Roger soaram como injustas. O português, que já demonstrou ao longo de sua passagem pelo clube uma relação afetuosa com os atletas da base, teria se sentido atingido, segundo fontes próximas ao elenco. Em conversa com os jogadores, Abel reforçou a importância de manter o foco no trabalho diário e usou o episódio como combustível para reafirmar os valores que defende dentro de campo: disciplina, entrega, inteligência tática e, acima de tudo, respeito ao clube. A presidente Leila Pereira, embora discreta, também acompanhou de perto o desenrolar da polêmica. Em reunião com o Departamento de Comunicação, discutiu estratégias para minimizar o impacto e reforçar a imagem institucional do Palmeiras como celeiro de craques, algo que a patrocinadora master do clube, inclusive, faz questão de exaltar em suas campanhas publicitárias. O momento exige cautela, mas também posicionamento claro para evitar que a instabilidade se instale. Enquanto isso, Roger Machado, mesmo sem cargo oficial em nenhum clube, ganhou novamente os holofotes. Seu nome passou a circular em programas de debate como um possível substituto em times que vivem momentos instáveis. A ironia é que, mesmo sem intenção declarada, ele próprio pode sair fortalecido de um episódio que, para o Palmeiras, representa mais uma dor de cabeça a ser resolvida no vestiário. Internamente, o elenco tenta blindar-se. Os líderes do grupo, como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e o Everton,
convocaram uma conversa entre os jogadores para reafirmar a união e garantir que nenhum ruído externo abale a caminhada da equipe. A gente já viveu coisa pior, e estamos mais fortes, teria dito um dos capitães durante a reunião. Do lado de fora, porém, o barulho é inevitável. A imprensa esportiva transformou a fala de Roger em pauta permanente. Colunistas analisam o discurso sob diferentes prismas: técnico, filosófico, político. Até ex-jogadores como Zé Roberto e Djalminha se manifestaram, com opiniões distintas, sobre o impacto das palavras e o momento escolhido para torná-las públicas. Essa ebulição, embora inoportuna do ponto de vista esportivo, pode ser encarada também como oportunidade. Um clube com a estrutura e o peso do Palmeiras tem a capacidade de usar o episódio como ponto de reflexão e melhoria. Rever métodos, reforçar valores, escutar as críticas, ainda que duras, e responder com trabalho e resultados. No calendário apertado do futebol brasileiro, não há espaço para distrações prolongadas. A equipe volta a campo neste fim de semana contra o Bahia, fora de casa, precisando somar pontos para não se distanciar dos líderes. A comissão técnica sabe que uma vitória pode ser a resposta mais eficaz a qualquer tentativa de desestabilização. O momento é de firmeza. A tempestade de palavras gerada por Roger Machado pode até balançar a árvore, mas, no Palmeiras, os frutos estão sendo colhidos com regularidade. A liderança e o vestiário precisarão, mais uma vez, mostrar maturidade para enfrentar não apenas os desafios em campo, mas também os ruídos que insistem em rondar os bastidores do clube. A pergunta que resta agora é: esse episódio será rapidamente apagado pela sequência de vitórias ou se tornará um marco divisor dentro da academia de futebol? A resposta está nos próximos passos e, principalmente, nos resultados. Até lá, cada fala será observada com lupa. E cada silêncio, interpretado como um sinal. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A polêmica lançada por Roger Machado, no entanto, parece ter reverberado além das fronteiras do Allianz Parque. Nos grupos de torcedores, nas arquibancadas e até mesmo nas mesas redondas dos programas esportivos, o debate se acendeu como labaredas em dia seco. Afinal, o que exatamente quis dizer Roger com sua crítica? Há algo a ser reformulado na maneira como o clube molda seus talentos? Ou tudo não passa de uma tentativa velada de desestabilizar um modelo que, na prática, tem dado certo? Em sua declaração, Roger teria dito que a academia perdeu sua essência formadora e passou a produzir jogadores robóticos, sem alma, moldados para obedecer e não para criar. Foi o suficiente para provocar calafrios em setores da comissão técnica e da direção, que enxergaram na fala um ataque direto ao trabalho de Abel Ferreira e à metodologia implantada nos últimos anos. Para outros, a crítica traz ecos de uma verdade incômoda: a formação de atletas no futebol moderno vem, sim, priorizando eficiência acima da criatividade. Ao longo da semana, a academia de futebol teve seus corredores mais silenciosos do que de costume. Mesmo com a proximidade dos jogos importantes contra adversários diretos na tabela, como o Cruzeiro e o Atlético PR, o clima de introspecção e cautela tomou conta. Em reuniões internas, membros da diretoria discutiram o impacto da fala e como isso poderia afetar o projeto do clube, principalmente diante de uma eventual saída de Abel Ferreira no fim da temporada, algo que começa a ser cogitado nos bastidores. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Parte dos palmeirenses acredita que Roger Machado foi deselegante e infeliz nas palavras, especialmente considerando sua curta passagem pelo clube em 2019. Outros, no entanto, reconhecem que há pontos que merecem reflexão. O Palmeiras, apesar dos títulos, tem revelado talentos que rapidamente deixam o clube sem se firmarem totalmente no time principal, algo que alguns torcedores veem como um sinal de uma base cada vez mais comercial e menos esportiva. É nesse cenário que surgem figuras como Estevão, considerado a joia da nova geração alviverde, mas já negociado com o Chelsea antes mesmo de atingir o auge com a camisa palmeirense. A crítica de Roger, mesmo que não dita com nomes, parece encontrar eco nessa prática de exportação precoce. Estamos formando produtos ou ídolos? Questiona um torcedor em uma publicação viral no X,
antigo Twitter. Para Abel Ferreira, as palavras de Roger soaram como injustas. O português, que já demonstrou ao longo de sua passagem pelo clube uma relação afetuosa com os atletas da base, teria se sentido atingido, segundo fontes próximas ao elenco. Em conversa com os jogadores, Abel reforçou a importância de manter o foco no trabalho diário e usou o episódio como combustível para reafirmar os valores que defende dentro de campo: disciplina, entrega, inteligência tática e, acima de tudo, respeito ao clube. A presidente Leila Pereira, embora discreta, também acompanhou de perto o desenrolar da polêmica. Em reunião com o Departamento de Comunicação, discutiu estratégias para minimizar o impacto e reforçar a imagem institucional do Palmeiras como celeiro de craques, algo que a patrocinadora master do clube, inclusive, faz questão de exaltar em suas campanhas publicitárias. O momento exige cautela, mas também posicionamento claro para evitar que a instabilidade se instale. Enquanto isso, Roger Machado, mesmo sem cargo oficial em nenhum clube, ganhou novamente os holofotes. Seu nome passou a circular em programas de debate como um possível substituto em times que vivem momentos instáveis. A ironia é que, mesmo sem intenção declarada, ele próprio pode sair fortalecido de um episódio que, para o Palmeiras, representa mais uma dor de cabeça a ser resolvida no vestiário. Internamente, o elenco tenta blindar-se. Os líderes do grupo, como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e o Everton, convocaram uma conversa entre os jogadores para reafirmar a união e garantir que nenhum ruído externo abale a caminhada da equipe. "A gente já viveu coisa pior, e estamos mais fortes", teria dito um dos capitães durante a reunião. Do lado de fora, porém, o barulho é inevitável. A imprensa esportiva transformou a fala de Roger em pauta permanente. Colunistas analisam o discurso sob diferentes prismas: técnico, filosófico, político. Até ex-jogadores como Zé Roberto e Djalminha se manifestaram, com opiniões distintas, sobre o impacto das palavras e o momento escolhido para torná-las públicas. Essa ebulição, embora inoportuna do ponto de vista esportivo, pode ser encarada também como oportunidade. Um clube com a estrutura e o peso do Palmeiras tem a capacidade de usar o episódio como ponto de reflexão e melhoria. Rever métodos, reforçar valores, escutar as críticas, ainda que duras, e responder com trabalho e resultados. No calendário apertado do futebol brasileiro, não há espaço para distrações prolongadas. A equipe volta a campo neste fim de semana contra o Bahia, fora de casa, precisando somar pontos para não se distanciar dos líderes. A comissão técnica sabe que uma vitória pode ser a resposta mais eficaz a qualquer tentativa de desestabilização. O momento é de firmeza. A tempestade de palavras gerada por Roger Machado pode até balançar a árvore, mas, no Palmeiras, os frutos estão sendo colhidos com regularidade. A liderança e o vestiário precisarão, mais uma vez, mostrar maturidade para enfrentar não apenas os desafios em campo, mas também os ruídos que insistem em rondar os bastidores do clube. A pergunta que resta agora é: esse episódio será rapidamente apagado pela sequência de vitórias ou se tornará um marco divisor dentro da academia de futebol? A resposta está nos próximos passos e, principalmente, nos resultados. Até lá, cada fala será observada com lupa. E cada silêncio, interpretado como um sinal. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.